O rei Davi foi um grande homem de Deus. Durante o seu reinado, Israel cresceu 10 vezes mais do que no reinado de Saul. Mas Davi não podia mais reinar. Ele estava velho, cansado e doente. Sua vida na terra estava chegando ao fim. Bora pra historinha! Historinha de hoje: o rei Salomão. Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Olha a tia Vânia virtual para contar mais uma historinha para vocês. Adonias, um dos filhos de Davi, falou para o povo que ele seria o novo rei de Israel. Apesar do seu nome significar "o meu Senhor é Deus", ele não era um homem bom. Ele tentou se apoderar do cargo de rei, porque sabia que Davi estava muito fraco para lutar. Mas Deus tinha outros planos. Betseba, a esposa de Davi, sabia que o seu filho Salomão seria o rei. Ela contou a Davi sobre os planos de Adonias. Mesmo doente, Davi reuniu os seus líderes e anunciou publicamente que Salomão seria o novo rei. Salomão não teve mais problemas com Adonias, porque o povo de Israel acreditava em Davi. Davi disse ao povo que Deus tinha escolhido Salomão para ser o novo rei. Pouco depois, Davi morreu. Antes de morrer, Davi aconselhou Salomão para que ele obedecesse a Deus e fosse um bom rei. Faça aquilo que o Eterno, o seu Deus, manda. Assim você prosperará, aonde quer que você for e em tudo que você fizer. Que conselho bom, não é, crianças? Então, Salomão sentou-se no trono do seu pai e o seu reino foi estabelecido. Certa noite, Salomão teve um sonho. Nesse sonho, Deus apareceu para ele e perguntou: "O que você quer que eu lhe dê?" O que você pediria a Deus, crianças? Salomão pediu sabedoria para ser um bom rei. O pedido do jovem agradou a Deus. Salomão recebeu o que pediu e Deus prometeu que lhe daria também riquezas e honras. Não demorou muito para as pessoas perceberem a sabedoria de Salomão. Certo dia, duas mães vieram até ele com um bebê. Uma falou: "Uma noite ela rolou sem querer sobre o seu filho e o sufocou. Enquanto eu dormia, pegou o meu filho e colocou na cama dela. Depois colocou o menino morto nos meus braços." A outra mãe respondeu: "Não é verdade, pelo contrário, meu filho é o que está vivo e o seu é o que está morto." O que o rei deveria fazer para descobrir quem era a mãe verdadeira, crianças? Então o rei mandou buscar uma espada. A espada foi entregue ao rei. O que você acha que o rei queria fazer com ela? Que medo! Então o rei disse: "Cortem a criança viva pelo meio e deem metade para cada uma dessas mulheres." Mas a verdadeira mãe da criança viva falou: por favor, Senhor, não mate o meu filho, entregue-o a esta mulher." E a outra mãe falou: "Podem cortá-lo em 2 pedaços, assim ele não será nem meu e nem seu." Então o rei ordenou: "Entregue o menino à primeira mãe, porque ela é a mãe dele." Todo o povo de Israel ficou sabendo do julgamento e todos sentiram um grande respeito pelo rei. Eles sabiam que Deus tinha dado a sabedoria para Salomão. O povo de Israel não tinha um templo para adorar a Deus. Quando Davi quis construir um templo, Deus prometeu: "O seu filho que eu vou pôr como rei, depois de você, construirá um templo para mim."
Salomão começou a construir um templo maravilhoso em Jerusalém. A construção do templo levou 7 anos para ser concluída, mas o grande dia chegou, quando todo o povo se reuniu para ouvir Salomão dedicar o templo ao Senhor. Depois de uma bonita oração, o rei e o povo ofereceram milhares de sacrifícios de agradecimento e festejaram por 2 semanas. Depois disso, Deus apareceu novamente a Salomão e prometeu abençoar a ele e ao povo enquanto eles obedecessem a Deus. Infelizmente, Salomão e o povo de Israel não obedeceram sempre a Deus. O rei casou-se com muitas mulheres com as quais Deus não queria que ele se casasse. Essas mulheres que não acreditavam em Deus levaram o rei a adorar ídolos. O rei Salomão não foi tão fiel a Deus como o rei Davi. Enquanto Salomão desperdiçava as oportunidades de obedecer a Deus, Jeroboão, um dos seus oficiais, teve uma experiência estranha. Um profeta contou-lhe que Deus iria dividir o reino de Salomão e ele iria ser o governador de 10 tribos das 12 tribos de Israel. Jeroboão fugiu rapidamente para o Egito. Ele sabia que Salomão iria matá-lo se ele ficasse lá. Salomão morreu. Seu filho Roboão tratou com muita dureza o povo de Israel e fez com que eles carregassem cargas pesadas. 10 tribos se revoltaram contra ele e escolheram Jeroboão como seu líder. O grande reino de Salomão foi dividido em 2, como o profeta de Deus tinha dito. Deus não pode abençoar a desobediência. Então, crianças, Salomão começou tão bem como rei, pediu sabedoria de Deus e não riqueza, nem fama. Ele foi escolhido por não construir o templo, mas depois se tornou orgulhoso e não obedeceu. Não obedeceu mais os mandamentos do Senhor. Ele se afastou de Deus. Crianças, temos que ter cuidado, obedecer a palavra de Deus e orar para ficar firme nos caminhos do Senhor, como está escrito lá em 1 Reis 8:61. Que vocês sejam sempre fiéis ao Senhor nosso Deus, obedecendo a todos os seus mandamentos. Qual a conclusão de todas essas histórias que nós vimos até aqui? Porque nós acabamos de estudar a vida de 3 reis, não é mesmo? Que reinaram por certo período de tempo e depois morreram: Saul, Davi e Salomão. A Bíblia diz que Jesus é o Rei dos Reis e que seu reinado é eterno. Deus está preparando uma morada no céu para os que receberem a Cristo como Salvador. Como é bom termos a esperança de morarmos para sempre com o nosso Senhor Jesus, não é mesmo? Eu espero que vocês tenham aprendido com esses 3 reis que a tia contou nesse período de história para vocês, tá bom? Se vocês quiserem, vocês releiam, escutem novamente as historinhas para vocês poderem aprender e relembrarem sobre a vida de Saul, Davi e Salomão, tá bom? Então, fiquem com Deus e até as próximas historinhas, tá bom? Beijinho, beijinho e tchau, tchau!